Meu nome é Fernando Melo, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou gastrocirurgião, eu tenho uma formação na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz também toda a minha formação de residência médica, especialização em gastrocirurgia em Recife. E me mudei há 14 anos para João Pessoa. Foi uma opção, eu e minha família, a gente decidiu. Foi uma decisão, claro que é sempre difícil a gente fazer uma mudança de estado, se afastar da família, mas do ponto de vista pessoal, eu acho que foi muito enriquecedor. Tenho que dizer a verdade, Recife é um centro, é uma metrópole, se eu comparar particularmente com João Pessoa, e a medicina em Recife é mais avançada. Então, eu posso dizer que eu tive uma perda nesse sentido. Mas, por outro lado, eu tive vários outros ganhos. Comecei a entender que um papel, às vezes, de uma pessoa que fez uma formação fora, ele começa a ser um papel também de um reverberador de conhecimento, um transmissor de conhecimento. Isso me ajudou muito a entender minha função, de repente, como professor. Eu ingressei na carreira acadêmica e sendo professor, e aí trabalhei durante 10, 11 anos em faculdades. E, como é que você conheceu o CVM? Foi pelo digital, foi pela internet, eu não consigo lembrar se foi exatamente pelo Facebook ou se foi por e-mail, através de e-mail, propagandas de e-mail marketing, mas acabou que eu tomei contato com o CVM e aí comecei de alguma forma a namorar, a paquerar, a namorar, e aí em fevereiro de 2020 é que eu realmente entrei no CVM, adquiri o curso, e realmente foi uma virada de chave, foi algo engrandecedor, transformador. Eu com 19, 20 anos de formado, talvez tivesse um pouco de resistência a entender que eu não conseguiria naquela altura fazer uma nova medicina, me capacitar profissionalmente, não na especialidade, como gastrocirurgião, mas como médico. Então, talvez eu não conseguisse enxergar isso. E o CVM me fez enxergar isso. Me deixou muito mais claro como a gente tem um potencial de ser um médico muito melhor, muito mais completo, quando a gente aplica um método, aprende e aplica um método, e você pode ser muito mais humano com o paciente, muito mais empático, e abordar não só a queixa, a dor do paciente, mas avaliar ele como ser humano, com todo o contexto social, emocional. E o cirurgião, ele é muito pragmático, né? Ele é muito voltado para fazer o diagnóstico da doença, operar, tratar, tentar curar, e vai muito disso. E eu acho que o CVM ele conseguiu ele me possibilitou, ele me credenciou a ter uma visão maior, mais ampla, um horizonte muito maior da medicina. E em fevereiro de 2020, eu diria assim, no começo de 2020, eu estava com a ideia de investir mais no consultório. A intenção de investir mais no consultório. Essa era uma ideia independente, não tinha ainda pandemia, né? E eu não sabia exatamente como fazer isso. A realidade era essa. Eu não sabia, eu não tinha um norte. Eu tinha a intenção de potencializar meu consultório. Eu achava que eu tinha muito mais a oferecer dentro do consultório e para uma satisfação pessoal também, crescer no consultório. Nessas alturas, eu tinha os dois vínculos públicos, eu tinha um consultório atrofiado e eu dava aula em duas faculdades. Então, eram 5 vínculos. E isso é uma sobrecarga muito grande. Eu estava querendo fortalecer realmente o consultório, mas não sabia que rota seguir. E aí, o CVM entrou na minha vida, quando o Sidney falou sobre a situação de não ter sido fácil. Talvez eu entenda isso, Sidney, como essa experiência que eu já tinha, essa vivência médica. Eu já era formado há 18, 20 anos, então isso talvez, na minha cabeça, eu entendesse, não, eu já sou um bom profissional, eu acho que eu só preciso melhorar meu consultório, ponto. Eu achava que era isso, então talvez isso tenha sido uma resistência grande para que eu pudesse assumir, absorver e entender que um curso, um método, uma forma de ver medicina diferente, de aplicar um cuidado maior, eu não tivesse tido acesso a isso ainda. Eu acho que já bastava a medicina que eu conhecia. Eu acho que era muito isso. Por isso que eu tive essa resistência inicial. Eu vou te confessar que eu nunca tinha feito nada de curso digital. E isso, então, para mim era interrogação. Não tenha dúvida nenhuma. Eu fui pesquisar quem era você, quem era Arthur, o que fazia. Enfim, eu queria ter conhecimento onde é que eu estava pisando. Eu queria ter uma ideia e se isso ia dar certo. E eu acho que é sempre uma objeção que surge na cabeça da pessoa que vai adquirir um curso, que vai fazer uma compra. Será que isso serve para mim? Quando houve a venda do curso, eu fiquei com interrogação na cabeça. Poxa, eu estou tendo acesso a uma aula, mas quando é que é a próxima? E a terceira, e a quarta, e a quinta? Está demorando. Será que vai dar certo esse curso? Será que tem muita gente? Será que eles conseguiram fazer todas as aulas? Então, você fica... essas interrogações vão surgindo na sua cabeça. Como é que você lidou com todas essas objeções? Que eu repito, normalíssimas para a época, inclusive. Hoje fazer um curso online, cara, é a coisa mais normal do mundo depois da pandemia. Mas naquela época, fevereiro de 2020, pré-pandemia... Pois é.
E mais, quando a gente começou a ter contato com os outros colegas médicos, eu percebia que eu estava muito atrás. Quando eu digo atrás, do ponto de vista digital. Então, eu não tinha Instagram. Se eu tinha Instagram, eu devia ter 17 seguidores. E, 15 da família. enfim, era algo completamente inédito. Era muito difícil de eu começar a me acomodar, a me adaptar essa novidade digital. E eu, de fato, eu saí atrás. Né? Entrava nos grupos e o pessoal ficava falando, não, porque eu comprei um ring light assim, eu estou comprando um microfone de lapela assado, e eu vou gravar um vídeo assim, um vídeo assado, eu uso a técnica assim, a técnica assada. E eu não sabia, eu tinha acabado de entrar no Instagram, então eu mal sabia receber uma mensagem, mandar uma mensagem. Eu não sabia a dinâmica da coisa. Isso foi bem curioso. Mas aí veio a pandemia, né? E a pandemia fez com que eu acelerasse, tivesse tempo para acelerar. E aí eu diria que, vamos dizer assim, não era uma competição, mas aí eu comecei a entrar em pé de igualdade com o conhecimento e o entendimento das coisas, o entendimento da dinâmica das coisas. Franco, o fato de você ter um grupo fechado em rede social, onde você tem contato diariamente, eu acho que isso, às vezes, era um refúgio até meu. Algumas questões pessoais que a gente compartilhava, claro que não de modo aprofundado, mas que a gente dividia, compartilhava, debatia, e deixava você mais tranquilo, te dava ideias, te dava soluções, você conseguia se afastar um pouquinho, às vezes, dos problemas, ou encontrar ali naquele grupo fechado soluções para os seus problemas, da sua rotina médica, da sua rotina de consultório. Então, o grupo, a família mesmo, ela foi assim, essencial, essencial. A mentoria, a gente não é só um grupo de médicos, acaba sendo uma família virtual de médicos. Quando o paciente ele sai do consultório, há uma tendência muito grande dele esquecer aquilo que o médico orientou, falou, escreveu, recomendou. Mas o médico que ele, depois que o paciente sai do consultório, ele começa a fazer parte da rotina do paciente, ele manda mensagens, ele liga, ele manda orientações, ele manda vídeos, é um médico que está comprometido, ele está empenhado em ter um resultado, e quando a gente diz resultado, é que o paciente tenha uma melhora das suas queixas, ele consiga ter um tratamento adequado, que ele alivie as suas dores. Ou seja, esse acompanhamento e pós-consulta é algo diferencial e que a gente aprendeu no CVM. O valor disso, a importância disso e a relevância que isso tem na direta melhora no resultado do paciente. E o resultado do paciente é o nosso resultado. É isso. Existe um paciente que eu operei a esposa dele muito tempo atrás e ele veio em consulta com a esposa e eu falei, seu fulano, eu acho importante o senhor fazer um exame de colonoscopia. A consulta era da esposa. Mas, seu fulano, eu acho que o senhor precisa de fazer um exame de colonoscopia. Uhum. Resultado, a colonoscopia dele mostrou um câncer de intestino. Esse paciente, eu operei ele tinha um câncer de intestino grosso, eu retirei esse câncer de intestino grosso. Ele tinha, ao mesmo tempo, simultaneamente, um câncer de intestino fino. Então, eu retirei esses dois cânceres e eu criei um laço de amizade com esse paciente muito grande. E ele precisou lhe reinternar, reoperar, e chegou um ponto que a doença se tornou muito avançada. E eu operei ele numa segunda-feira. A gente conseguiu que ele fosse para casa na quarta. E ele foi para casa e voltou na quinta-feira para o hospital. Na quinta noite ele morreu. Eu fui na missa de sétimo dia e encontrei a filha dele. E a filha dele falou assim, ela me agradeceu. Ela disse assim, o meu pai, ele foi para casa, ele comeu gelatina com minha filha, eles assistiram televisão e ele teve uma noite feliz. Ele pôde ficar uma noite mais em casa. E ele teve essa oportunidade. E isso me marcou muito, porque eu estou lendo um livro agora chamado Mortais. Relendo, eu li há muitos anos. E ele fala sobre essa questão de você ter uma morte digna e ter uma morte, se possível, em casa, ao lado de quem você ama, da sua família. E, se possível, não estar dentro de um hospital, entubado, enfim, cercado de pessoas que não fazem parte do seu círculo de convivência, do seu círculo de amor, né? E eu tenho dado a oportunidade de, pelo menos uma noite, ter ido para casa, ter tido esse contato com a família. Eu acho que essa foi a missão que a gente conseguiu cumprir. A gente não salvou ele não conseguiu vencer a doença, mas ter tido essa oportunidade, isso não tem preço. Agradecer a Deus, antes de mais nada, porque a gente se coloca, às vezes, na vida das pessoas, às vezes por acaso, mas a gente investiu tempo, investiu conhecimento, abdicou de muita coisa, se dedicou muito, se comprometeu muito, mas sabendo que ali, quando você está atendendo um paciente, fazendo uma consulta, você está se dando para o paciente. E eu vejo que essa expressão dessa paciente, eu lembro dela, é uma expressão de gratidão,
mas é uma expressão também de amor. E é o que a gente faz todo dia. A gente ama fazer medicina, a gente ama cuidar, a gente faz com prazer, a gente faz por amor. Não é pelo dinheiro. O dinheiro é consequência, é resultado, mas não é pelo dinheiro. Quando eu me envolvo em ajudar o paciente, cuidar do paciente, por tudo que eu aprendi, mas eu me empenho em fazer com que ela sempre saia pelo menos 1% melhor que ela entrou no consultório. Se eu não conseguir aquilo ali, eu não consegui fazer minha medicina, não consegui exercer a arte de cuidar, não consegui, de fato, aliviar, curar, eu não consegui. Eu preciso disso. E toda essa caminhada que a gente teve ao longo de CVM, de mentoria, faz com que cada vez mais a gente consiga fazer isso com mais capacitação. A gente acaba repetindo isso, exato. Porque é A gente treinado, acaba né? repetindo isso 1, 2, 5, 10, 15, 20 consultas e não é robotizado. É porque o grau de envolvimento e de contato com o paciente é tão grande que é uma coisa quase automática, mas é praticamente um amor automático. A gente consegue ali, naquele momento, durante 60 minutos, se doar muito, servir ao paciente, entender aquela dor e mudar aquela história. O paciente sente isso, ele sente verdadeiramente. E ela está só expressando isso aí em palavras. Eu sou filho do CVM, eu sou agora guerreiro junto ao CVM. A gente vai batalhar junto sempre por esse resgate da boa medicina. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente vai empunhar e vamos realmente batalhar nesse sentido de sempre ter um exercício mais nobre, mais digno, mais completo da medicina. E para aqueles que porventura ainda têm dúvida a respeito da mentoria, eu só quero dizer que boa parte da medicina que eu exerço hoje eu devo a Sidney e a todas as ideias encampadas pelo CVM e pela mentoria. E realmente a gente tem um laço, uma estrutura familiar que se apoia, que se ajuda, mas que realmente faz um trabalho para que a gente, em conjunto, faça uma melhor medicina, que cada um consiga, no seu nicho, na sua cidade, na sua especialidade, desempenhar sempre a medicina com muito mais excelência, com muito mais capacitação, com muito mais profissionalismo, mas com muito mais atenção ao paciente.